Poder executivo no país e nos estados. Quem é quem nessa parada? Quero ficar bem informado. O Poder Executivo, ele é encarregado de governar. O presidente da República é o chefe do Poder Executivo Nacional. Ele escolhe os ministros que vão ajudar na administração do país. Cada ministro cuida de uma área de governo, como saúde, cultura, meio ambiente. Você já veio aqui no Palácio da Alvorada? É, aqui é a residência oficial do presidente da República, cara. Ah, então quem foi eleito vai morar nesse palácio? É, mora num palácio, trabalha em outro e dá um duro danado pra fazer esse país dar certo. Tá pensando o quê? Que é mole? Não. Não, eu tô ligada que não é fácil. E é por isso que a gente tem que escolher direito esse pessoal que governa. Presidente, governador de estado. E conhecer bem o trabalho de cada um. E o Poder Executivo, o que é? O Poder Executivo é o responsável pela execução das decisões de interesse do governo, tanto a nível federal como a nível estadual e municipal. É um órgão extremamente importante porque cabe a ele zelar pelo equilíbrio dos três poderes. Em 1940, Juscelino Kubitschek se torna prefeito de Belo Horizonte. Em 51, elege-se governador de Minas. No final do mandato, candidata-se à presidência da República, tendo como vice João Goulart. Vence e toma posse em janeiro de 56, após grave crise política. Sua gestão é marcada pelo plano de metas, com o lema 50 anos de progresso em 5 de governo. Nesse período, a produção do setor industrial cresce 80%. A taxa de crescimento real do país chega a 7% ao ano. JK manda construir a nova capital, Brasília. Mas a política econômica também traz problemas. A inflação sobe e o salário dos trabalhadores ficam defasados. Com o fim do mandato, se elege senador por Goiás em 1962. Depois do golpe de 64, tem seu mandato cassado e os direitos políticos suspensos. Exilado, retorna ao Brasil em 67 e morre num acidente de carro em 1976. E o presidente, eleito pela gente, quando ganha a eleição, o que faz realmente? O sistema presidencialista é aquele que o presidente é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Como chefe de Estado, o presidente mantém relações com outros países. O presidente assina tratados, comanda as Forças Armadas. Como chefe de governo, ele nomeia e demite os ministros. O presidente envia ao Congresso os projetos de orçamento, as prestações de conta e os planos de governo. O presidente cria e acaba com cargos e funções na administração pública. No sistema presidencialista, o Poder Executivo tem uma completa independência em relação ao Legislativo. No Brasil, uma única pessoa é chefe do Poder Executivo da União e o presidente deve obedecer e defender a Constituição brasileira. O presidente da República é eleito por voto direto pela maioria dos eleitores para um mandato de 4 anos. E ele deve dizer ao eleitor como será seu trabalho, divulgando o programa de governo durante a campanha eleitoral. Eu queria saber quantos votos formam a maioria no Brasil e se eles só contam os votos válidos, como é que é isso? Olha, nas eleições para o Poder Executivo, que é essas das quais nós estamos tratando, a maioria é a maioria absoluta. É um tipo de maioria especial, a maioria da maior metade. Se a gente estiver falando de um colégio eleitoral, por exemplo, de 5.000.001 eleitores, nós estamos falando de um número de 2.501 votos, que é o número de votos que vai ser necessário ao candidato mais votado obter para se eleger em primeiro turno. Se ele obtiver esse número no primeiro domingo de outubro, e ele está eleito. Senão, ele vai ter que disputar com o segundo mais votado no último domingo e será eleito por maioria simples. Esses votos têm que ser, no entanto, os votos válidos. O que é isso? Que mistério? Não. É simplesmente descontar os votos nulos e os votos brancos. Além disso, a Constituição permitiu, a partir de 1997, que um bom governante pudesse se reeleger novamente. Para que isso? Simplesmente para premiar o bom administrador
Se você é um eleitor e confia naquela administração, você pode dar um voto de confiança e eleger seu prefeito, seu governador, até mesmo seu presidente da República novamente. Obrigada. E você? Quer ser presidente da República? Pô, quem sabe, né? Assim, daqui a alguns anos, né? Mas quais são os requisitos? Para ser presidente da República, o candidato precisa estar no gozo dos seus direitos políticos. A pessoa tem que ter mais de 35 anos de idade. Para ser presidente, é preciso ser brasileiro nato. Se o presidente precisar se afastar, é o vice-presidente que assume provisoriamente. Ah, é? Pois se o vice-presidente não puder assumir o cargo, o próximo da fila é o presidente da Câmara dos Deputados. No impedimento dele também é o presidente do Senado Federal. Caso ele também não possa assumir, o presidente do Supremo Tribunal Federal é quem assume a presidência da República temporariamente. E agora? Checkmate. Mas... Chefe de governo, chefe de estado, existe união dentro desse quadro? Chefe de Estado é um símbolo da nação. O chefe de Estado representa todos os cidadãos, independente da opção partidária. É o caso da Rainha da Inglaterra, por exemplo. O chefe de governo é o responsável pela administração do país. Esse é o caso dos primeiros ministros dos países parlamentaristas. Como o Brasil é um país presidencialista, o presidente é a pessoa escolhida e eleita para desempenhar as duas funções. Durante 4 anos, ele vai ser não só governante, mas também o símbolo do país diante dos outros. No Brasil, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Como chefe de Estado, ele tem função moral e tradicional de legitimidade do Estado. Além disso, exerce poderes, funções e deveres determinados pela Constituição, como, por exemplo, manter relações com os Estados estrangeiros, celebrar tratados, convenções e atos internacionais, exercer comando supremo das Forças Armadas, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, editar medidas provisórias, decretar estado de defesa e o estado de sítio. Como chefe de governo, é também o presidente quem manda no poder executivo. Ele deve cumprir os deveres do Estado de acordo com a Constituição. Deve garantir a defesa nacional, serviços de educação, saúde, segurança pública, cobrança e arrecadação de impostos, entre outros. É ele também quem nomeia e exonera ministros de Estado. Dirige a administração federal e dispõe sobre sua organização e funcionamento. Envia ao Congresso Nacional o Plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento. E presta contas todo ano ao Congresso Nacional. Jânio Quadros inicia a carreira política em 1948, eleito vereador por São Paulo. 2 anos depois, elege-se deputado estadual. Em 1953, torna-se prefeito de São Paulo e, em 55, governador do estado. Elegeu-se presidente da República com apoio da UDN, tendo como vice o candidato da oposição João Goulart. Toma posse em Brasília, em 31 de janeiro de 1961. No princípio de agosto, anunciou o primeiro plano quinquenal para substituir o plano de metas de JK. A política externa do governo inicia uma aproximação com ideologias de esquerda e provoca desconfiança de setores que defendiam os Estados Unidos. Além disso, o governo não tinha no Congresso Nacional uma política de apoio. Por essas e outras é que Jânio renuncia em 25 de agosto de 1961, criando uma grave crise política para o país. Jânio ainda teve seus direitos políticos cassados com o golpe de 64. Depois disso, ele foi prefeito de São Paulo, em 1985. O Executivo e o Legislativo interagem. O presidente pode recomendar uma lei e também pode vetar leis que os parlamentares tenham aprovado. Ele tem o poder de tomar a iniciativa em assuntos orçamentários e financeiros, elaborar leis delegadas com autorização do próprio Legislativo
e, excepcionalmente, usar a medida provisória. O presidente da República é quem estrutura seu gabinete. Ele escolhe livremente os ministros de Estado sem interferência do Congresso, mas como precisa do apoio dos parlamentares para governar, os presidentes muitas vezes oferecem posições de destaque àqueles que o apoiaram e formam coalizões no Congresso. Pelo dicionário, coalizão é um acordo para atingir um objetivo comum. Na política também é assim? Sim, na política também é assim. O Poder Executivo necessita fazer alianças com os partidos no Parlamento para conseguir a maioria na aprovação dos seus projetos e assim garantir a governabilidade. Isso é muito utilizado nos países presidencialistas como Chile e Argentina. E no Brasil, o sistema de presidencialismo com coalizões tem sido aplicado com relativo sucesso nos últimos anos. Na nossa primeira Constituição, de 1824, a chefia do Executivo era do imperador. Em 1889, esse papel passou ao presidente da República. E assim seguiu até 1961, quando tivemos um breve período parlamentarista. O poder executivo era dividido entre o presidente e o primeiro-ministro. Depois de 1964, a eleição ficou indireta. A votação era feita no Congresso, por um colégio eleitoral. Em 1985, uma emenda à Constituição trouxe de volta o voto direto e secreto, que foi preservado na Constituição de 88. João Goulart elege-se deputado estadual em 1946 e deputado federal em 1951. Em 52, Getúlio Vargas o escolhe para ser titular do recém-criado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Se torna vice-presidente no governo JK. Em 1960, reelege-se vice-presidente, agora na chapa de oposição a Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio, menos de um ano depois, Jango é empossado na presidência da República após a aprovação da emenda constitucional que instaurou o parlamentarismo. Tancredo Neves assume como primeiro-ministro. Jango governa com forte oposição de direita e também não tem o apoio das esquerdas. Em janeiro de 1963, depois do plebiscito que decidiu pela volta do regime presidencialista, Jango assume plenamente os poderes de presidente. Em 64, em meio às tensões sociais e à pressão externa, acontece o golpe militar, no dia 31 de março. Olha só, cara, o presidente não faz nada mesmo. Olha o tamanho do buracão na rua. Olha aqui. Pois. Mas você também tá achando que o presidente é o imperador do Brasil, né? Imperador? Você tá falando do quê, cara? Olha, nem todos os problemas do país são responsabilidade do presidente da República. Ele tem mais o que fazer, né? Tampar buraco na rua, por exemplo, né? Tampar buraco na rua, fila grande no banco, criança vendendo bala no sinal. Tem outros caras que estão aí pra resolver isso também. É verdade, você tem razão. Eu tenho uma pergunta. É verdade mesmo que tudo que acontece, todos os problemas, são responsabilidade do presidente? Até buraco na rua? O presidencialismo imperial passa a ideia de que o presidente possui superpoderes capazes de sobrepor o legislativo, o judiciário, os governadores e até os prefeitos. Essa ideia vem do Império, quando o rei concentrava em si todos os poderes. E quando nós proclamamos a República, essa característica também se transferiu para o presidente, de tal maneira que nós conferimos a ele responsabilidade por todos os problemas, desde o buraco na rua até as grandes crises internacionais. O presidente da República, ele recebe todo tipo de pedido, desde pedidos de emprego, indicações médicas, remédios e até dinheiro emprestado. Tá certo? Dessa união você falou. E o presidencialismo, quem foi que criou? O sistema presidencialista foi inventado pelos norte-americanos. Eles criaram o presidencialismo na época da independência dos Estados Unidos, no final do século XVIII. Eles adaptaram o antigo sistema inglês. Mantiveram um administrador-geral, mas acabaram com o cargo vitalício e hereditário do monarca. O presidencialismo surgiu na formação dos Estados Unidos da América. A partir da independência das 13 colônias britânicas no final do século XVIII, os estados americanos independentes formaram uma federação.
Os americanos desejavam fortalecer o chefe do executivo e manter sua independência em relação aos outros poderes, ainda que quisessem criar formas de controle. O sistema inglês foi adaptado para isso, mas os princípios monárquicos foram substituídos. O poder concedido ao presidente americano teria tempo limitado e seria sujeito às eleições. O poder executivo ficaria desvinculado do poder legislativo. Somente o Senado poderia, por meio de impeachment, retirar o presidente no caso de crime de responsabilidade. Muitos poderes foram centralizados no chefe do executivo, sendo ele, ao mesmo tempo, chefe de Estado e chefe de governo. Em 1929, a Aliança Liberal lança as candidaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa à presidência e vice-presidência da República. Derrotado, Vargas articula um movimento para depor o presidente Washington Luiz, que culmina com a Revolução de 30. Getúlio toma posse como chefe do governo provisório. Nesse período, ele dá início à modernização do Estado. Em 1932, a Revolução Constitucionalista marca o começo de um processo de democratização. Em 34, o Congresso elege Vargas presidente da República. Em 37, o governo denuncia um plano comunista para tomar o poder. É o chamado Plano Cohen. Em novembro, ocorre o golpe e é instaurado o Estado Novo. Getúlio determina o fechamento do Congresso e outorga uma nova Constituição que lhe dá plenos poderes. Em 1943, edita a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Governa o país até ser deposto em outubro de 1945. Depois de ter sido senador, Vargas candidata-se mais uma vez à presidência da República e vence, com quase 50% dos votos. Toma posse em janeiro de 1951. Após o atentado da Rua dos Toneleiros, em 54, o governo entra em crise. Getúlio suicida-se. Conhecido como pai dos pobres, fica marcado como um ícone do populismo brasileiro. Beleza, do Brasil eu sei história, e agora pelo mundo, como funciona lá fora? Todos os países da Europa Ocidental têm primeiros ministros. França, Espanha, Portugal, Alemanha, Holanda, Itália. O Japão, a Austrália e o Canadá são parlamentaristas. O primeiro-ministro da França faz a coordenação do governo e a escolha dos demais ministros. O presidente alemão é eleito num colégio eleitoral chamado Assembleia Nacional. A Alemanha é parlamentarista. O presidente tem poderes quase simbólicos, embora seja chefe de Estado. É o chanceler federal quem assume o papel de chefe de governo, o equivalente ao cargo de primeiro-ministro. O presidente é eleito pela Assembleia Nacional, formada pelos deputados federais e por delegados das Assembleias Legislativas dos 16 estados, pois o chanceler federal e seus ministros são, em geral, deputados e frequentam as sessões plenárias. É o presidente da República quem assina acordos e tratados internacionais, nomeia e destitui ministros, mas ele sempre age a pedido do chanceler federal. A França é uma república democrática semipresidencialista. O presidente é eleito por voto direto e universal. É ele quem nomeia o primeiro-ministro e preside o Conselho de Ministros. O presidente da República, chefe de Estado, encarna a nação, sua história, sua unidade e sua integridade. Pode convocar referendos, dissolver a Assembleia Nacional, negociar e ratificar tratados ou até tomar a iniciativa de revisar a Constituição. O primeiro-ministro cuida da coordenação do governo. O Estado chinês é uma república parlamentarista de modelo socialista. Há um único partido, o Partido Comunista Chinês. O regime equilibra um grande sistema capitalista com um sistema comunista acusado de ditatorial. O parlamento chinês é a Assembleia Popular Nacional da China. É ela que elege os principais líderes chineses, o vice-presidente e o presidente do Estado. O Conselho de Estado chinês é que é o órgão executivo supremo do país. Ele aplica as leis elaboradas e as resoluções aprovadas pela Assembleia Popular Nacional da China e seu comitê permanente. O Conselho de Estado é composto por um primeiro-ministro, 3 vice-primeiro-ministros, conselheiros, 31 ministros, diretor, chefe de contas e secretário-geral de todas as comissões.
Me responde uma pergunta pra adiantar meu lado. Quem é o executivo e o que faz no meu estado? Os representantes do poder executivo dos estados são os governadores. Eles administram com a ajuda dos secretários estaduais. O governador e seus secretários são responsáveis para decidir as prioridades do estado, para saber onde vão aplicar o dinheiro dos impostos. Eles apresentam projetos, sancionam ou vetam leis e estabelecem programas para desenvolver o seu estado. O sistema federativo brasileiro é baseado na participação dos estados-membros nas decisões do governo federal. Apesar disso, os poderes da União ainda são muito grandes e centralizadores em relação aos estados e municípios. Disputas entre os 3 níveis de governo, por exemplo, por mais dinheiro do orçamento ou pelo poder de criar impostos, atrapalha a formação de um pacto federativo forte pelo bem de todos. Eu queria saber como é que funciona o poder executivo, só que dentro dos estados. O Poder Executivo Estadual é chefiado pelo governador de estado, auxiliado pelo vice-governador e pelos secretários estaduais. Os estados contam com uma estrutura administrativa semelhante à da União. Eles têm servidores próprios, professores, policiais, que cumprem as funções de estado de acordo com a legislação aprovada pelas assembleias e com as leis do país. O governador é o porta-voz de seu estado. É ele quem nomeia os secretários que vão ajudá-lo a administrar. Apresenta o plano plurianual para a votação dos deputados estaduais. Sanciona ou não as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado, entre outras coisas. Na relação com os deputados estaduais, ele forma alianças para garantir sua agenda de governo. O governador também articula com deputados federais e senadores, para que as políticas nacionais resolvam problemas de interesse do Estado. Lei de responsabilidade fiscal, com a sua utilidade me responde na moral. A lei de responsabilidade fiscal é necessária porque muitos políticos usavam o orçamento no final do mandato para ganhar votos. A lei obriga que as finanças sejam apresentadas detalhadamente ao Tribunal de Contas competente. Os tribunais de contas podem aprovar ou reprovar os gastos do Poder Executivo. Antes da lei, não havia punição. A lei fixou teto para gastos em diversas áreas do Poder Executivo. A Lei de Responsabilidade Fiscal entrou em vigor no ano 2000. É um jeito para tentar evitar que prefeitos e governadores endividem as cidades mais do que elas conseguem arrecadar com impostos. A lei obriga que as finanças sejam apresentadas detalhadamente aos tribunais de contas. Então, para que existir a Lei de Responsabilidade Fiscal? O gasto do governo ele se assemelha ao de uma família em alguns aspectos, em outros não. Um pai de família, quando assume um gasto, ele é responsável para sempre por esse gasto, por essa dívida. O governante não, a cada 4 ou 8 anos ele passa adiante para um sucessor. Ele pode ser tentado então a fazer grandes obras e deixar grandes dívidas para o sucessor. A lei proíbe, a lei bota um limite no endividamento. Ele pode ser tentado a contratar amigos, parentes de amigos, amigos de amigos para ficar bem politicamente. A lei proíbe. A lei diz que você tem um limite no gasto com um funcionário do setor público. E tudo isso com punição, ou seja, se ele desrespeitar a lei, ele pode ser punido. Então a lei acaba dando uma boa forma de administrar o gasto público, que é muito importante. Tá na hora de escolher certo, cara. Dá pra mudar tudo de errado que a gente vê por aí. Isso mesmo, e nós que somos os eleitores é que vamos resolver essa parada. E você? Pense bem, pesquise, não vai dar o seu voto pra quem não merece, cara. A gente se vê nas urnas.